Se Ouve, a notícia do jeito que você quiser. Passa, o mundo muda e as mulheres vivem grandes transformações. Se Ouve continua a série sobre a figura da mulher no século XXI. Em 3 episódios, trazemos as necessidades, desejos e novos papéis desempenhados por essa mulher contemporânea, que é diferente do modelo feminino observado nos séculos anteriores. No primeiro episódio, tratamos sobre a maternidade e hoje vamos conversar sobre a sexualidade da mulher madura. A atividade sexual nas mulheres acima dos 50 anos já foi e ainda é tabu em muitos grupos da sociedade. A mulher enfrenta vários estigmas e formas de controle, sobretudo em relação ao corpo e do que é ou não adequado conforme envelhece. Para entender mais sobre essas mudanças, os desejos e a forma de expressar a sexualidade na maturidade, vamos conversar com a sexóloga e terapeuta sexual Cileide Stingel. Obrigado por aceitar novamente aqui o nosso convite. Eu que me sinto honrada de estar aqui de novo e falando de um assunto que é tão gostoso, né, e tão atual. Porque, como a gente estava comentando, antigamente falar de mulheres de 50 anos eram mulheres avós, mais velhas. Hoje, mulheres de 50 estão no auge, estão super novas, pelo menos com a energia sexual ainda lá em cima. Cileide, para começar, a gente vai justamente tentar traçar esse perfil. Quem é essa nova mulher de 50 anos? O que você percebe no consultório em atendimento? Percebo que é a mulher que está buscando mais soluções, né? Vamos tratar aí um paralelo. Antigamente a mulher via-se que ela não reproduzia mais, então ela tinha já uma depressão, achando que ela não servia mais, ela não tinha mais uma serventia, ela não se sentia mais mulher, porque ela não estava mais reproduzindo. Hoje não. Hoje, no papel das mulheres que procuram por desejo, por sexualidade, que são mais instruídas, elas querem continuar, mesmo após a menopausa, tendo mais libido, então elas buscam fazer exercício íntimo, buscam um produtinho que vai ajudar, buscam saber que o lubrificante agora tem sabor, né? Outras formas de expressar essa mulher. E pensando nessa mulher mais madura e que já não reproduz mais, como é que você lida, por exemplo, com essa entrada na menopausa e manter essa atividade? Porque eu sei que isso é uma preocupação para muitas mulheres, que eu sei que muda toda a questão hormonal delas. Muda também uma questão de como eu encaro essa menopausa, né? Como eu falei, antes as mulheres encaravam isso como uma desistência de que eu não me sinto mais mulher porque eu não estou servindo, eu não tenho, meu corpo não é mais reprodutivo. Hoje não, a mulher ela não está tão preocupada em reproduzir, ela está preocupada em ter prazer, em gerar prazer, em ter uma qualidade de vida, e aí entra a sexualidade também nesse meio. Então hoje ela está preocupada em viver essa menopausa de uma forma também prazerosa, diminuindo os sintomas, que a gente sabe aí que tem muitos, né? Porque baixou o estrogênio, colágeno, ela começa a ter dificuldade na lubrificação, né? A parede ali do canal da vagina fica mais sensível porque fica mais fino, então pode ter desconforto. Então ela procura hoje soluções para diminuir o desconforto e continuar tendo prazer. É uma regra ou varia de mulher para mulher? Tipo, essa baixa de libido vai acontecer. É uma regra? Não é uma regra, varia de mulher para mulher. Existem mulheres que levam isso numa boa, não sentem tantos sintomas ou que fazem reposição hormonal, acabam não sentindo tanto os sintomas. Agora, existem outras que acabam até ficando doentes por causa dos sintomas. Elas se entregam ali mais fácil, digamos assim. E aí ela vai sentir, essa mulher vai sentir a queda da libido. Enquanto outras se enxergam com uma maturidade, uma experiência a mais, e eu já posso fazer então como eu quero. Para você como sexóloga, como você aconselha a tratar, a lidar com esse momento de baixa libido e de experiência dessa vida sexual nessa idade? Exercício. Exercício tanto
físico corporal e exercício íntimo. O exercício íntimo aí, o famoso pompoar, Kegel, né? Ele tem um benefício tamanho, porque além dele fortalecer a musculatura do assoalho pélvico, fazendo com que essa mulher tenha mais mobilidade, se sentindo mais apertada, né? Para ela ter mais sensibilidade de prazer, ela vai ter mais lubrificação, vai começar a produzir lubrificação e também vai se reconhecer. Muitas chegam nessa idade, não sabem o que é se tocar por tabu, preconceito, crenças. Então, através do exercício íntimo, elas enxergam a sexualidade dela, o corpo delas, de uma forma diferente. E como é que é essa descoberta da sexualidade depois dos 50? É um desafio, tá? Eu tenho clientes, né? Vou falar de uma que eu tive há pouco tempo, que ela tem 55 anos e que ela nunca tinha tido um orgasmo. E aí ela... Por quê? Porque ela sempre deixou isso a cargo do parceiro. O parceiro acreditava que ela tinha orgasmos, porque ele só penetrava e estava bom. E a gente é ensinado a fingir, né? Essa ela nem fingia, ficava todo mundo ali no mais ou menos mesmo. E viveram assim, ok. Até que um dia, ela se lavando com o chuveirinho, ela sentiu algo diferente. E ela começou a intensificar aquilo e aquele chuveirinho proporcionou um orgasmo que ela nunca tinha tido. Foi aí que ela me procurou ainda, porque aquilo ainda foi algo tão novo para ela que ela falou assim, eu queria saber se isso é orgasmo. É isso aí que eu senti? É isso que eu senti, é Configura. orgasmo? É isso mesmo? Então eu quero ter mais, né? E ela tá nessa descoberta. Para muitas, depende também de cada uma, como foi sua crença... Como foi a educação. Como foi a educação, religião, né? Muitas coisas envolvem. Os relacionamentos que ela teve ao longo da vida também, acho que impacta muito na forma que ela vai perceber a própria sexualidade, né? Sim. É nessa época que algumas mulheres também acabam saindo também da própria prática heterossexual. Como é que é isso? Está ligado a essa questão de reconhecer uma sexualidade que nunca teve? Está ligado a essa crença? Por que a gente vê agora nos últimos anos essa debandada, assim, depois dos 50 para outras áreas que não a heterossexual? A mulher se descobrindo, né? A Saindo mulher... da heteronormatividade, por exemplo. Ainda estamos nesse caminho ali do autoconhecimento, né? Começo então, já que eu saía do nada, daquela pessoa que eu só teria uma relação, né, o felizes para sempre, e aí eu começo a me descobrir como mulher, como prazer, e começo então a variar esse prazer. Nessa variação de prazer, entra aí então, né, a questão de que, vou ficar com outra mulher, vou ficar com outro homem, vou fazer um menage, vou me permitir, né, então... a ter mais acesso. Vem de uma descoberta da sexualidade dela. Vem também de uma falta de experiência, porque hoje fala muito do jovem que corre atrás dessas coisas, que vai experimentar, que vai tentar se descobrir, né? Não sei se mais ou menos do que outras épocas, aí vai variar de geração para geração, de lugar que você tá e tudo. Existe uma ausência de descoberta para essas mulheres que, a partir dos 50, ela consegue, já tendo a carreira feita, já tendo, de repente, os filhos criados. Mais autonomia. Mais autonomia, e ela consegue se desprender dessas coisas todas, ou tem perceber, alguma outra explicação? Agora é meu momento, por exemplo. Ela é dona do nariz dela, das contas, né? Como se diz, ela não deve nada, nem satisfação a ninguém. Então, esse tipo de mulher é uma mulher que é mais fácil de permitir o prazer de várias as formas. A gente está falando aí de sexo, né? Entre o mesmo gênero, mas nessa mulher ela não caracteriza necessariamente homossexualismo, porque ela pode simplesmente ter uma experiência, ou ela de vez em quando eu brinco com a minha amiguinha e fica tudo bem. Não que ela se caracterize lésbica, né? Por isso, ou virei, depois dos 50, como eu uso um termo assim, nossa, depois dos 50 eu virei lésbica. Não é que você virou, né? Existe aí uma diferença. Ou você descobriu agora, ou você está experimentando. Ou você ainda está experimentando e está confundindo essas coisas. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram pelo @eshoje.
Bom, a gente está conversando com a sexóloga e terapeuta sexual Cirleide Stingel. E meu questionamento agora é se a sexualidade está diretamente ligada ao corpo. Ainda mais levando em consideração o controle que o corpo feminino tem ao longo dos séculos e ao longo da nossa vida inteira. A gente tem o nosso corpo controlado sobre o que é o padrão, o que é o perfeito. Você percebe, há muitos relatos de mulheres que sofrem para lidar com a própria sexualidade e com o próprio prazer por conta do corpo, por vergonha? Muitas, né? Muitas que têm dificuldade de aceitar, né, aquele corpo, de que aquele corpo envelheceu, de que ele mudou, né, de característica. A pele costuma também ficar mais seca, as ruguinhas vão aparecendo. Então, quando ela começa a ter essa dificuldade dessa identidade visual, ela vai reproduzir aonde? Na libido. Eu não tô tendo uma energia vital para me reconhecer, não tô me sentindo bem. Se eu não me sinto bem, como que eu vou trocar isso com alguém? Como eu vou ter desejo? Como eu vou me ficar à vontade, então, para ter uma relação com alguém? Então, sim, interfere a autoestima, né? Sexualidade é isso. Se ela não consegue reconhecer o próprio corpo, como que ela vai compartilhar esse corpo com outra pessoa? Com outra pessoa, não vai. Acabam ficando ali sozinho com o vibrador. Como é que a gente começa a encarar? E a minha questão é, com isso tudo, como é que você se mantém com a autoestima lá em cima? Como que você lida com isso? Que não sei, a impressão que eu tenho é que são muitas transformações que a gente vai passando nessa fase dos 50 ali, início dos 60, tal, gente um pouquinho mais cedo, gente um pouco mais tarde. Sei lá, parece que é uma nova adolescência, um novo corpo que você está descobrindo, são novas experiências que vão surgindo. Às vezes você chega, aposenta nessa época e aí muda todo o seu projeto de vida, dinâmica, no seu né? dia a dia, dinâmica. Mesmo. Como é que você encara essa transformação de novo? Outra transformação gigantesca depois de uma vida inteira vivida? Vem da aceitação. Quando eu me aceito como eu estou, no estado que eu estou, né? E assim eu acabo direcionando também cada cliente que me procura. Não só nessa fase aí, como você falou, dos 50 mais, mas às vezes a mulher começa com 40 mais, com 30 mais. Eu não sou mais a garotinha, eu não sou mais adolescente. E algumas até não se permitem viver certas coisas porque acham que isso é coisa de adolescente. Já passou da idade. Já passou da idade, eu não me permito mais isso. Então, ela tem dificuldade de lidar com essa identidade e com o novo corpo. Então, a cada uma é entrado num processo de aceitação do que eu sou, de como eu estou me sentindo e como eu projeto essa autovisualização. Ou seja, é buscar formas de você se sentir bem com o próprio corpo e também encarar na roupa que você veste, se tudo, desprender, né? De tabus, de julgamentos, né? Que eu não vou pôr uma saia curta porque o que vão falar de mim, o que meu neto vai achar se eu estou usando uma saia, se eu estou usando um salto. Então, está muito preocupado com o outro, né? São os tabus que a gente tem. Então, quando a gente desprende, quando a gente liberta essa carga dessa pessoa, ela se sente apropriada e desejosa. E é muito estranho, né, a gente falar de sexualidade na vida madura. Estranho, assim, porque a gente observou na sociedade. Porque pro homem, às vezes, um cara mais velho é interessante, né? Mas uma mulher mais velha é como se ela tivesse um prazo de validade ali. O homem, se tá com cabelo grisalho, nossa, ele fica mais sexy. Charmoso. A mulher não parece que não pode ter... nossa, você tá ótima, nem parece que você tem 50 anos. É como se ela não pudesse ter sinais do envelhecimento dela ali. E se ela tem, não é mais interessante, sabe? Não tem o mesmo peso que um homem tem, um homem mais velho tem, por exemplo. É o que a sociedade diz, né? E às vezes a gente acaba comprando o que está ali. Isso veio de uma questão para vender tinta, né? Vem do marketing aí que as pessoas colocam, da beleza perfeita, de um padrão. Ouve-se muito falar hoje também na estética íntima. O que é essa estética íntima, né? Com a idade, a mulher vai ficando também a pele ali embaixo mais enrugada. Então, vem uma estética para vender um produto falando que ela tem que ter lisa, que ela tem que voltar a ter, né, a vulva nova, mais jovem. Então, ela começa a ficar preocupada com aquilo dali. Mas é algo que está sendo inserido na gente. Não é uma necessidade. Até cirurgia íntima, né? Tem para reconstruir o ímen. Absurdo.
O ímen, eu já vi, porque ela quer sentir como se ela fosse virgem de novo. Se isso for uma sensação que nasceu dela, de uma experiência de que a minha primeira vez não foi boa, então eu quero viver isso, reconstruir, eu acho super válido. Agora, fazer isso porque alguém colocou essa necessidade em mim, ou porque eu tenho que fazer para agradar o outro, aí já é uma compulsão que vai tomando conta. Porque aí, o que você estava falando, é uma questão muito mais interna de você se conhecer, entender aquele processo, do que o outro, né? O externo, ele não importa. Para você, a mudança vem dentro de você primeiro. A mudança vem de dentro. Se eu estou bem, se eu me sinto bem. Hoje existe uma mudança de comportamento sexual na sociedade. Os homens, por exemplo, quando você conversa com alguns homens, eles não estão preocupados tanto com a vulva, se ela é escura, se ela não é, se ela tem pelo, se ela não tem, se ela é gordinha, né, ou não é, o tamanho, enfim. Ele está preocupado com a dança que ela faz, ou quanto aquele corpo está mostrando que tem desejo. Então, hoje, o homem, né, a relação, ela está muito mais pautada na troca ali de desejo mesmo, do que simplesmente um corpo que vai estar ali pronto para ser usado. Até porque a gente tem experimentado e usado, e ao longo do tempo a gente vai percebendo outras formas de sexo também, muitas vezes não estão voltadas à penetração, por exemplo. Tem o sexo tântrico, isso tem é uma outras... descoberta, assim, do século. E eu venho massificando muito nas minhas redes sociais essa questão de que sexo não é só penetração. Porque, por exemplo, o cara, vamos supor, mais velho, às vezes não tem um desempenho mais como... não vou transar mais porque não sobe. Sei lá, algo assim do tipo. Cara, existem outras formas de você sentir e dar prazer. Você não precisa tá performando o tempo inteiro, né? Exato. E aí você percebe também o peso que esse homem tem de estar o tempo todo ereto, né? De colocar ali um significado, uma potência até para aquele órgão, sendo que ele pode ter um estresse, uma ansiedade, qualquer coisa, e fazer ele perder a ereção. Que às vezes não é nem uma questão física, né? De capacidade física, é uma questão muito mais mental do que física. Mental, mas não quer dizer que ele não está com desejo ou que a outra pessoa não é atraente. Quer dizer que teve um fator que esmoreceu. Porque isso existe muito também, né? A gente acha, ai meu Deus, broxou, tem alguma coisa errada aqui comigo. A maioria acha que é uma questão com ela. Pega o problema pra ela, né? Poxa, ele broxou, ele não tá gostando de mim, não sou mais atraente. E isso é uma questão muito mais da pessoa. Eu acho também que acho que as grandes questões que a gente tem sobre sexualidade, principalmente no universo feminino, porque a gente é impactada mais diretamente com esse controle. Mas eu acho que é porque as pessoas não falam, né? A gente não naturaliza as coisas que são normais de acontecer. As mulheres, principalmente, elas estão muito mais preocupadas, como a gente está falando aí das 50 mais, elas estão muito mais preocupadas ainda na casca. Então, é muito nem como eu vou seduzir, nem como eu vou me vestir, nem como eu vou atrair, para eu me sentir ainda aquela mulher lá novinha. Ela não se preocupa tanto com o que ela vai sentir. Ela ainda não está nessa preocupação. Ela vai para uma relação ainda muito preocupada do que o outro está achando. O que será que ele está achando? O que ele está pensando? Será que eu estou bem? Será que eu fui boa de cama? O que eu vou proporcionar para o outro? O que eu vou proporcionar si para o outro? O que ele vai falar de mim? Será que ele vai voltar depois? Então, a preocupação é sempre ainda no outro. A gente trabalha para quebrar isso, mas existe ainda essa preocupação. Principalmente dessa mulher 50 mais. E aí me vem... Como é que a gente se livra desses tabus, assim? Porque é uma coisa que eu acho que é mais profundo do que simplesmente você não encarar isso como um problema, mas eu acho que passa pela vestimenta, é uma questão social toda de como você vai performar para a sociedade, né? E é uma questão de educação mesmo, né? De adquirir conhecimentos também. Quando essa mulher vem conversar, seja comigo, seja com um médico, né? Quem ela for, que ele ficar sempre, então, fazendo ela pensar nela em primeiro lugar, ao invés do outro, quebrando esse tipo de paradigma, isso vai fazer ela cada vez se reinventar. E eu acho que a gente deveria também massificar isso muito até na mídia,
né, na forma de divulgar, de que existe o prazer interno, o prazer do que eu estou sentindo, do que eu quero, e que aquilo vai dar prazer ao outro. Falta conversa, sim, ainda entre essa galera para melhorar as Falta coisas. conversa até entre o casal. Quando você pega pessoas assim, você vê que eles não se comunicam, eles não conversam entre si. É aquela coisa ainda de que, eu acho que ele não está mais afim de mim. Como se tivesse o tempo todo que está pensando no que o outro está pensando, né? A bola de cristal. Por quê? Porque não tem comunicação. E não chega pra falar, olha, eu gosto assim, gosto assado, sei o que você acha, você não tá gostando. Não tem conversa sobre nem sobre a relação no dia a dia, nem sobre, muito menos sobre o sexo, né? Nem sobre o sexo, nem sobre posição, nem o lugar ainda, que é bom, que não é, o que eu gostaria. Vamos ver um filme juntos ali, um filme mais picante, né? Vamos assistir isso comigo, vamos ler um conto, vamos procurar saber. Ainda não tem essa liberdade de comunicação. E você estava comentando antes sobre essa mulher que às vezes passa pela menopausa e acaba adoecendo, né? Por não saber lidar com essa baixa hormonal, com várias questões que envolvem o envelhecimento da mulher em si. Qual que é a importância de uma vida sexual ativa para essa mulher? Para o envelhecimento, né? Para a saúde dela como pessoa? Aí entra a saúde mental e também a saúde física, porque ela está começando ali a produzir, né, o estrogênio de novo, a endorfina, a sensação de bem-estar, que já ajuda e muito, até numa gripe que a gente pega, né? Você começa a se alimentar melhor, a se sentir melhor disposta para fazer, né? Procurar ajuda, quem, no caso, tem alguma doença específica. A gente fala muito de menopausa, da mulher 50 a mais, mas se você for pensar, o problema começa mesmo 10 anos antes, que é com o climatério, né? Não é a menopausa em si, mas é o climatério. O climatério ele começa 10 anos antes, mais ou menos nos 40, que é quando ela começa a ter todos os sintomas, a bagunça hormonal começa a girar e ela não consegue entender mais o que está acontecendo com o corpo dela. Até as infecções, que são aí as candidíases, são mais propensas por causa da troca de pH. Porque diminui o pH, diminui a imunidade, diminui tudo, né? Diminui tudo. E como você analisa, a gente está falando dessa sociedade que ainda tem tabu com essas coisas que deveriam ser naturais, né? Você vê que a gente está indo num caminho certo ou ainda falta muito para as pessoas entenderem essa nova figura da mulher? Não só a mais velha, mas a mulher de modo geral também. Eu acho que a gente está indo muito no caminho certo. A gente já tem até figuras importantes aí na nossa sociedade, né? Artistas que estão se posicionando muito bem quanto à sexualidade nessa idade aí 50 a mais, como a gente vê aí a Cláudia Raia, né, Maite Proença, são mulheres que já são exemplos há muito tempo e que elas se posicionam bem pela sexualidade delas, como elas vivem essa sexualidade. Então isso é importante. Ter esses exemplos, ter referência, ter um exemplo. E em cima disso, a gente vai trabalhando os tabus, os preconceitos de que, então eu achava que eu não ia ter mais libido quando eu chegasse nos 50, eu achava que eu não ia ser mais válida para nada, e não. Como é importante a gente trabalhar ainda esse corpo até enquanto ele está vivo. Inclusive conversar sobre alguma limitação que vem com o tempo também, né? Inclusive com as limitações que vão acontecendo, né? Porque a gente tem ainda as limitações do momento, como foi aí a pandemia. A pandemia, ela colocou uma limitação, né, nas pessoas aí pela questão da transmissão. Do contato, Então, isso causou o quê? E muitas pessoas adquiriram uma fobia social, ansiedade. Então, através disso, vai tacar onde? Na sexualidade. Vai espirrar na sexualidade. Como que eu vou me envolver com alguém se... Peraí, será que essa pessoa tem Covid? Será que eu tenho que usar máscara agora? Né? Será que eu tenho que... É muito será que beijo com máscara é bom? Será que transa de máscara? Como que faz? Exatamente. Como que fica isso? Então... são pessoas que estão ainda mais preocupadas. É isso, e aí acho que a gente vai caminhando pro final do episódio. Cirleide, mais uma vez, muito obrigado. Mais uma vez, ser presente aqui. Eu que agradeço, gente. Eu me sinto muito lisonjeada de estar aqui de novo com vocês. É um tema muito gostoso, ainda mais nesse outubro, né?
que é o Outubro Rosa, que a gente fala da mulher, da importância do autocuidado, não só na questão aí do câncer de mama, de um corpo todo. De conhecer, de tocar, de sentir cuidar. seu corpo, de saber do seu corpo, realmente conhecer o que tá dando, o que tá certo ali, o que tá dando de errado. De cuidar, de amar esse corpo, né, como ele é. Bom, toda semana a gente está aqui juntos para te chamar ao debate de ideias e a reflexão. Se ouve tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Lídia Lourenço e a direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Até a próxima. Você encontra o ES Hoje nas redes sociais, @ES Hoje, e também no canal do YouTube e no site eshoje.com.br.